Olá, vamos fazer essa questão. Ela é muito legal, que ela envolve a parte de campo elétrico, análise de superfícies equipotenciais. É uma questão, inclusive, que muitos podem achar difícil, porque envolve muitos conceitos e mais lá da parte do final de estudo de campo elétrico. Então vamos ler. Na figura a seguir, são representadas as linhas de força em uma região de um campo elétrico. A partir dos pontos A, B, C e D, situados nesse campo, são feitas as seguintes afirmações, analise, assinale as verdadeiras. Então aqui nós temos as linhas de força, ou linhas de campo, e 4 pontos. Então, afirmação 1. A intensidade do vetor campo em B é maior do que em C. Isso é verdade, né? Vamos até aproveitar a questão para fazer uma revisão. Essas linhas, que são chamadas linhas de campo ou linhas de força, elas estão vinculadas à grandeza vetor campo elétrico. E uma das vantagens de desenhar o campo a partir dessas linhas é que em regiões onde as linhas são mais concentradas, imagina que você tem uma maior quantidade de linhas por unidade de área. Ali naquela região eu sei que o vetor campo elétrico vai ter uma intensidade maior. Então só olhando eu sei as regiões que o vetor tem maior ou menor intensidade. Ele comparou B com C. Ou já dá para ver, o quanto mais na esquerda aqui, as linhas vão ficando mais concentradas, mais próximas. Você pode imaginar assim, imagina uma região ao redor do ponto B, Imagina aqui nessa região ao redor do ponto B. Imagina ali, a concentração de linhas ali, a distância entre as linhas. Agora imagina uma região ao redor do ponto C. Imagina ali, nessa região, a concentração, a distância entre as linhas. Então dá para ver que o quanto mais aqui para a esquerda, ou quanto mais para a direita, quanto mais para a direita as linhas ficam mais distantes, menos concentradas, quanto mais para a esquerda, mais próximas, mais concentradas. Então, concluo, a intensidade do vetor campo elétrico em B, sim, é maior do que em C. Então essa é a vantagem de se usar essas linhas como representação de campo. Na verdade, campo é algo que a gente nem enxerga, Essas linhas, elas têm um motivo de desenhar algo que a gente nem enxerga. Um deles é esse, A gente consegue, olhando, saber onde é mais ou menos intenso. Vamos analisar a 2 agora. Vamos lá. 2. O potencial elétrico em D é menor do que em C. Isso é falso. Aí, vamos lembrar, uma questão legal para revisão. Como assim? Essas linhas, elas têm o sentido de afastamento da fonte positiva. Então, eu posso imaginar a carga fonte positiva mais ou menos nessa região. Aí eu estou falando da carga fonte, quem está criando esse campo. Aí, por que lá? Porque daí elas ficam de afastamento em relação àquela região. Aí lembrando, na afirmação 2 ele está analisando o potencial elétrico. O quanto mais próximo da fonte positiva, maior é o potencial. Quanto mais distante da fonte positiva, menor é o valor do potencial. Então aqui, como o D é o mais próximo, ele comparou D com o C é o mais distante, então o potencial D, por ele estar mais próximo da fonte, é maior do que o potencial C, que é maior do que o B, que seria maior do que o A.
que aí é análise de potencial, né, não de vetor campo. Então a 2 ele falou que o D, potencial D é menor, não, ele é maior, então é falso. Então 1 é verdadeiro, 2 é falso porque o ponto D está mais próximo da fonte positiva que criou esse campo. O C está mais distante. Então o potencial, que é a grandeza escalar, né? Vamos analisar a afirmação 3 agora. Uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B, a gente está falando da carga de prova, né? Coloca uma partícula negativa aqui, ó, uma carga de prova negativa. Se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial, é o contrário, né? Se essa partícula for abandonada aqui, vamos imaginar, né, que a carga fonte está aqui em cima, né, e é positiva, como eu fiz na afirmação 2. Essa partícula vai ser atraída, né, ela vai ser atraída para lá. Então ela vai se aproximar da fonte positiva, por exemplo. Automaticamente ela vai para regiões de maior potencial e não menor. Aí lembrando da aula, né? Se eu tenho uma carga de prova negativa, é carga de prova, tá? A força elétrica, né, nesse caso foi para cima, que eu imaginei uma placa positiva lá em cima, que é o que provoca o deslocamento dessa partícula. Vou colocar esse V como velocidade, tá? Fica contrário ao vetor campo. Vai ficar contrário ao vetor campo. Aqui, inclusive, ó, vou até consertar aqui, tá? A força ficaria para lá, assim. Então fica contrário ao vetor campo, as linhas de campo, ó. Percebeu? E de acordo com que ela se desloca, ela se aproxima da fonte positiva, se distancia da fonte negativa. Ou seja, ela vai para regiões de maior potencial. Se eu analisar essa região aqui, ó, que é para onde ela vai, são regiões de maior potencial. E não menor, como ele falou, né? Então a afirmação 3 é falsa. Analisando a 4 e última, ele fala: energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando se movimenta de B para A. Isso é verdade, né? Por que que é verdade? Como eu analisei nas outras, o ponto B tem um potencial maior do que o ponto A. Né? Posso imaginar aqui uma placa, né, positiva. Eu posso imaginar uma placa negativa também, tá? Mas aí o raciocínio é o contrário, né? Quanto mais próximo da placa negativa, menor é o potencial. Então o potencial do A ficaria menor do que o do B, da mesma forma, porque o A está mais perto, né? Imagina uma placa negativa aqui, né? Imagina, criando aí esse campo. O potencial A é menor do que o B, né? Porque ela está mais próxima da negativa. Aí lembrando, energia potencial é a carga que se desloca vezes o valor do potencial. Então, se a carga que vai se deslocar entre B e A, né? Que ele falou que é uma carga positiva se deslocando entre B e A. Então, a energia potencial, conclua, quanto maior o potencial, maior a sua energia potencial, ou vice-versa. Então, como para a mesma carga se deslocando. Então, se o potencial de B ele é maior do que o do A, porque o B está mais próximo da fonte positiva, ou o A está mais próximo da fonte negativa, então a energia potencial em B
ela é maior do que a energia potencial em A. E foi isso que ele falou, né? A energia potencial de partícula diminui se vai de B para A, exato. Se vai de B para A, B é maior do que A. Então a energia potencial diminui. Então isso também é verdade, né? Então a 1 é correta, a 2 é falsa, a 3 é falsa e a 4 é correta. Então esse exercício 2, a resposta dele é a letra B, né? Que é isso mesmo, 1 e 4, isso mesmo. Legalzinho? Espero que você tenha entendido, tá? Um abraço, bons estudos.